Amados, chegamos na primeira metade de fevereiro, um mês marcado por notícias tristes. Brumadinho, a tempestade aqui no Rio de Janeiro, logo em seguida o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, personalidades famosas, nomes aqui da nossa sociedade que se foram. E a gente sempre fica triste e chocado com a morte, não pode ser diferente. Deus não nos criou para essa experiência terrível. Mas a verdade é que todos os dias pessoas morrem. Todos os dias alguém recebe uma notícia triste. Todos os dias alguém recebe a confirmação de um diagnóstico ruim. Todos os dias somos lembrados da veracidade das Escrituras. Tiago, capítulo 4, Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, no capítulo 4, versículo 14, está ali para você anotar a passagem, afirma o seguinte: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Irmãos, nossa vida aqui na terra é como uma neblina. No momento nós temos acesso, a gente consegue ver, discernir, e no outro momento não existe mais. Frágil e radicalmente passageira. Mas uma tragédia maior que a morte é passar nossos breves instantes aqui nesse planeta sem nem agradecer ao doador da vida o presente que é viver. Isso que estamos fazendo aqui agora nesse instante é maravilhoso, é bênção. A gente está prestando culto ao Deus da vida. A gente está reconhecendo que Ele nos abençoa. A bênção é nossa, mas a glória é dEle. Amém? É isso que nós estamos fazendo aqui, isso é maravilhoso. Tem gente que nunca fez isso na sua existência. Isso é uma tragédia. Deus nos criou para isso que a gente está vivendo aqui agora. Para desfrutarmos de um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. É isso que dá sentido à nossa breve existência. Amar, ser amado por Ele, amarmos uns aos outros, manifestarmos, apresentarmos o caráter dEle na forma como nos relacionamos, é isso que dá sentido à nossa existência. João acabou de orar pelas nossas crianças, é esse legado que a gente vai deixar para quem está chegando agora. Porque tentar viver longe de Jesus, guarde isso, é uma tragédia muito pior que a morte. Tentar viver, tentar passar os seus dias aqui sem ter um relacionamento íntimo com Jesus, sem reconhecer Jesus como um amigo, é uma tragédia pior que a morte. Como que alguém consegue viver nesse mundo sem Jesus? O Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus pessoal, o Deus amigo, o Deus que se fez carne, que assumiu a nossa humanidade, se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia, aleluia. Por causa de Jesus, meus irmãos, eu afirmo sem medo que toneladas de lama sobre a minha vida, ou o poder destruidor do fogo sobre o meu corpo, ou qualquer tipo de falência que o meu corpo possa enfrentar, jamais terão a última palavra sobre a minha história. Amém? Jesus venceu a morte, e Ele mesmo afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, aquele que vive comigo, aquele que é meu amigo, ainda que morra, viverá. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, não tenha medo de 2019. Ele está só começando. Não tenha medo de 2019. Tenha medo, sim, de viver, ou bem pior, de morrer sem Jesus. Esse é o temor que a gente deve conservar. Essa é a pior tragédia que pode acontecer a um ser humano. Pense nisso. Nesses dias que antecedem o retiro, temos meditado muito sobre como é importante a gente andar perto de Jesus, a gente ter um relacionamento íntimo, próximo do Senhor Jesus. Como é importante a gente não perder Jesus de vista, porque os nossos problemas sempre acontecem quando a gente perde Jesus de vista. E aí, essa semana, o Senhor me fez debruçar sobre o livro do profeta Jeremias, e aí eu peço que você já deve estar com a Bíblia aberta, ligada em Jeremias capítulo 9, vamos ler 2 versículos, versículo 23, versículo 24, o Senhor diz assim através do profeta Jeremias, versículo 23,
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Amém, amém. Nosso Deus é uma pessoa, e que se revela de uma maneira absolutamente simples, clara e direta. Olhei para o Serjão agora, lembrei das postagens, simples assim, né, Serjão? Simples assim. Ele se revela de uma forma clara, direta na sua palavra. É inútil nós buscarmos outras fontes, é inútil você tentar encontrar Deus em outro lugar sem começar pela palavra, a revelação especial dele para a vida da gente. E aí Deus se revela de uma forma especial em suas escrituras, e ele aqui manda um recado para o povo de Judá, através do profeta Jeremias, mas que é totalmente o recado, a mensagem, totalmente pertinente para nós nos dias de hoje. Ele está falando o seguinte: ei, você que fica deslumbrado com coisas passageiras, você que usa critérios humanos para medir a sua realização, a sua inteligência, a sua sagacidade, não se glorie nessas coisas. Não se glorie nessas coisas. Não idolatre a si mesmo. Quem quiser viver bem, quem quiser desfrutar de coisas boas, ser feliz, viva para me conhecer, viva para me compreender. É nesse relacionamento pessoal comigo que a sua vida terá sentido. Assim diz o Senhor. Amém? Irmãos, precisamos muito, ainda mais nos dias de hoje, prestar muita atenção nessa mensagem registrada pelo profeta. Mas quem era Jeremias? Quem é esse profeta? Jeremias era um judeu que exerceu o seu ministério, tanto como profeta como sacerdote, no Antigo Testamento, 7 séculos antes de Cristo. Deus está falando com o seu povo 700 anos antes da vinda de Cristo, e Deus escolheu e usou Jeremias para manter viva naquele povo a certeza de que eles eram alvo do cuidado e do amor do Todo-Poderoso. Mas aquelas pessoas estavam decididas a viverem como se cada um fosse o próprio Deus. Elas seguiam apenas os seus achismos. Cada um vivia criando a sua própria lei, a sua própria justiça própria. Eles até frequentavam os cultos religiosos da época, pensando que por terem uma religião de fachada, eles resolviam a relação deles com Deus, só que era naquele esquema. Deus lá e a gente aqui, tranquilo, né? Ninguém se aborrece. O povo de Judá, nesse momento da história, lembra muito a nossa sociedade, muito. Parece que o problema se repete. Muitas pessoas ainda hoje pensam dessa maneira. Acreditam em Deus, sabem que Ele existe, mas é aquele esquema. Eu sei que Deus existe, está lá, deve estar muito ocupado com alguma outra coisa, eu vivo minha vida do meu jeito, segundo a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e desce uma gelada aí. E aí a pessoa vai vivendo. Ou ainda pensam, tem outros que pensam assim: eu sou bonzinho, eu sou bom. Tem gente que é má, mas eu sou bom. Eu até ajudo alguém de vez em quando, né? Eu sou melhor que muita gente. Tá bom, né? Tá bom, tá resolvido. Não preciso desse negócio de religião. E de uma forma muito semelhante ao povo de Jeremias, muitos de nós vivemos o nosso dia a dia, muitos até satisfeitos, mesmo morando no Brasil, está satisfeito, né? Tá bom. Mas vive como se Deus não existisse. Tem conhecimento, tem o mínimo de consciência da existência de um Todo-Poderoso, mas vive como se Deus não existisse. Irmãos, durante muito tempo eu vivi assim. Eu tinha um achismo religioso, ocasionalmente participava de um rito religioso, conhecia mais ou menos o Deus da religião, mas eu vivia como se eu fosse Deus. Era a minha palavra que valia para mim. Era meu senso de justiça que era o certo para mim. Eram os meus achismos que me governavam. A minha vontade era o meu reino. Tempos difíceis.
Ainda bem que Jesus me salvou, aleluia, aleluia. Me tirou desse atoleiro de mentiras, dessa confusão que a nossa cabeça faz, esses auto-enganos do nosso coração, essa auto-idolatria. Jesus me salvou disso. Irmãos, quando nos gloriamos a nós mesmos, quando o nosso eu assume o lugar de Deus, e como o pastor Henrique falou na semana passada, isso é muito sutil. Aí tudo acaba contribuindo para a gente perder Jesus de vista, para que a gente se afaste ainda mais da pessoa de Cristo. O corre-corre da vida, algumas necessidades e sonhos lícitos, a pressão do trabalho, a pressão de alguns amigos, a pressão da ideologia aí fora que odeia Jesus, tudo isso vai contribuindo, vai conspirando para que a gente, sem a gente perceber, a gente vai ficando cada vez mais distante da vontade, do centro da vontade do Senhor. Como se ela faz de tudo para você se sentir Deus, ela vai te endeusando, para você se apaixonar por você de uma maneira que você se endeusa. Veja bem, preste atenção, batalhar para ter um bom estudo, uma boa colocação no mercado de trabalho, uma vida próspera, não é errado, muito pelo contrário. Não há nenhum mal nisso. Tudo isso é bênção de Deus para a vida da gente, mas como eu falei no início, a bênção é para a gente e a glória é para o Senhor. A glória é para o Senhor. O problema é quando glorificamos mais a nós mesmos do que o Deus das bênçãos. Isso é uma tragédia, irmãos. Lembre-se, gloriar-se, a si mesmo foi o primeiro pecado cometido pela raça humana contra o seu Criador. Se apaixonar de uma tal maneira pelo próprio ventre foi o que nos afastou de um relacionamento perfeito que nós tínhamos com o nosso Deus. Todos os descendentes de Adão e Eva nascem com esse DNA de não gloriar-se no Senhor. E qual é o resultado de tudo isso? Tanto nos dias de Jeremias como nos nossos dias? Tragédia, tragédia. Viver longe de Jesus é sempre uma tragédia. Não gloriar-se no Senhor é sempre uma tragédia. E olhando para a nossa sociedade hoje, sociedade que nasceu e cresceu sobre valores judaico-cristãos, nós não temos desculpas que justifiquem o nosso distanciamento da pessoa de Cristo. A nossa sociedade como um todo não tem desculpa, nada que justifique a gente viver da maneira que a gente está vivendo. Por isso a palavra proferida por Deus através do profeta Jeremias, 7 séculos antes de Cristo, é tão atual e verdadeira para a vida da gente hoje. Meu irmão, se você está ouvindo essa palavra e reconhece que poderia ter uma vida mais próxima do seu Criador, então essa profecia é para você, essa profecia é para a gente, para mim e para você. E glória a Deus, porque Jesus é gracioso com os que o buscam, justo com os que o rejeitam, e injusto com ninguém. Irmãos e amigos, diante dessa revelação, o que a gente vai fazer? Que atitude eu e você precisamos tomar diante de uma profecia como essa? Primeira aplicação. Abandone a idolatria de si mesmo. Abandone a idolatria de si mesmo. Constantemente, examine o seu coração, faça a oração de Davi: Senhor, olha para mim, olha para o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Jeremias 9, 23, assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Irmãos, Deus continua o mesmo, nos avisando que é necessário pararmos de nos gloriar na força do nosso braço. A gente precisa vigiar o nosso coração, vigiar os nossos afetos. Em nosso mundo, as pessoas são valorizadas e calculam o próprio valor com base no conhecimento, no poder, no que tem na conta corrente. Esse padrão levou os judeus da época de Jeremias à destruição. E também está levando a nossa sociedade à destruição. É só a gente olhar qualquer noticiário, a gente vê que isso aqui é verdade. Qualquer conquista que seja desfrutada sem Deus sempre produzirá o quase. Quase, eu sou quase feliz, eu estou quase satisfeito. Isso está sendo quase bom para mim. E quase não é nada.
Eu e você, todos os dias, precisamos vigiar o nosso coração e destruir todos os altares. Percebeu um altar no seu coração que não é voltado para Cristo? Destrua. Não foi isso que Jesus falou para a gente? Tome diariamente a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Mortifique-se todos os dias e me obedeça. O siga-me é me obedeça. Nós não somos deuses. Nós não somos senhores da nossa vida. Nem do ar que respiramos temos controle. Somos apenas, como diz a palavra, uma neblina. Não sabemos nem se estaremos vivos amanhã. Hoje à noite, Jesus está nos concedendo mais uma chance. Abandone a idolatria de si mesmo e organize os seus afetos. Amém? Organize as suas afeições e glorie-se no Senhor. Essa é a atitude prática, a segunda aplicação prática principal. Glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Organize os seus afetos, redireciona o seu amor, a sua paixão na direção do Senhor. É possível sim conhecer, compreender, se apaixonar, ter um relacionamento pessoal íntimo e saudável com Cristo. Um relacionamento direto, direito, diário, todo dia. A gente não pode acreditar que um momento na semana vai transformar a vida da gente, vai mudar a nossa forma de ver e viver a vida. Relacionamentos de amor necessitam de constância, de investimento. O próprio Senhor nos mostra que isso é possível. Você está com a sua Bíblia em Jeremias 9, né? Vamos lá para Jeremias 29, um texto também citado pelo pastor Henrique na semana passada, e que nos dá a certeza de que isso aqui, gloriar-se no Senhor, é possível. Conhecê-lo, tê-lo como amigo, compreendê-lo, é possível. Não é algo distante de nenhum de nós aqui. Jeremias 29, a partir do versículo 12. O Senhor continua falando através do seu servo. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Aleluia. Vocês me procurarão aonde? Na palavra, nas sagradas escrituras, e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Aleluia. Queridos, Ele é fiel, o que Ele promete, Ele cumpre. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço necessário para que tivéssemos acesso direito ao Deus Todo-Poderoso, a um Deus santo, leal, gracioso e justo. Ninguém consegue viver Jeremias 29, esses versos que lemos, sem Jesus. Porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade, só Jesus é a vida. Por isso, busque-o de todo o coração. Isso demanda esforço, intenção, desejo, constância. Com todo o seu entendimento e sentimento, se esforce, insista, onde você estiver, seja no secreto do seu quarto, no engarrafamento, no trabalho ou no retiro. Tome diariamente a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-o, glorie-se no Senhor, glorie-se no Senhor. Só em Jesus é possível organizarmos nossos afetos, nossas afeições, e nos gloriarmos no Deus da nossa salvação. Só através de Jesus é possível o cumprimento dessa profecia na nossa vida. Essa é a maior alegria que um ser humano pode ter na vida. Conhecer, compreender, ser amigo do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. É isso que nos faz humanos. Aleluia, é isso que nos faz humanos. Jesus encarnou para que tivéssemos vida e abundância, e tivéssemos o pleno conhecimento e a certeza do que é ser humano, a sua imagem e semelhança. É isso que Ele deseja para a vida da gente. Eu quero concluir com uma palavra do Senhor Jesus, registrada pelo evangelista João, no Evangelho de João, está no capítulo 13, anote ali, está até o versículo ali para você ler. Jesus fala isso muitos séculos depois de Jeremias. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Você pode dizer amém? Amém. Glorie-se no Senhor, seja feliz. A bênção é para a gente, mas a glória é do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar.
Senhor, Deus de Jeremias e Deus da Oceânica, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor vem nos falando nesses dias, Pai. E pelo Seu amor revelado em Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor, pois muitas vezes nos gloriamos em nós mesmos, Senhor. Muitas vezes nos perdemos em nossa própria idolatria, Senhor. Nos distanciamos do Senhor. Dá-nos a graça de Te conhecer cada vez mais, por meio de Jesus Cristo, Senhor, por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito organize os nossos afetos e nos ajude a praticarmos a Sua verdade, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém.